Fala, diretoria, tudo bem com vocês? Hoje, com muita alegria, estou de volta para mostrar um carro para vocês. É o Sandero Intense de ano 2020. É um carro que já está comigo há mais ou menos uns 20 dias e eu vou deixar ele na agência agora para vendê-lo, mas resolvi gravar antes e mostrar esse carro para vocês em detalhes. Bom, alguns amigos acham que esse carro é a terceira geração do Sandero, mas na verdade é a segunda geração, aquela mesma que já está no mercado desde 2015. A diferença é que em 2020 a Renault fez uma restilização nesse carro, né? Mas é a segunda geração ainda. Esse é um Sandero Intense 2020 1.6 já com câmbio CVT. Nesse vídeo a gente vai trazer algumas curiosidades que a gente pôde ver aqui na prática, algumas informações que constam também na ficha técnica, para que a gente possa passar para vocês o máximo de realidade possível desse carro. Inclusive, para quem não nos conhece, meu nome é Josiael, muito prazer. Nesse vídeo, aqui no canal, geralmente a gente posta vídeos simples, sem muita edição, para que se torne algo mais real possível. Tá joia? Então, nesse vídeo você vai conhecer os pontos legais e os pontos que poderia ser melhor nesse carro também, para que você possa fazer uma compra racional, de modo a conhecer os pontos positivos e negativos do carro. Tá joia? Vamos lá. Começando aqui pela traseira, observa que teve uma mudança radical, né, nessas lanternas. Agora elas invadem a tampa do porta-mala. Ficou bonito. E o interessante é que à noite ela acende, né? Essa lanterna, ela tem uma curva. Vou mostrar aqui mais perto para vocês. Aqui, ó. Essa curva aqui, ó, ela acende à noite. Fica esse filete com essa curvatura, fica muito bonito à noite. É uma mudança que foi realmente muito bem-vinda. Já que a gente já está na traseira, o porta-mala dela pode ser aberto de três maneiras. A primeira é através daqui, ó, apertando aqui no botão central. A segunda forma é dando dois cliques na chave. E a terceira é um botão que tem na parte interna, que nós vamos mostrar mais na frente. Já vou abrir o porta-mala aqui para vocês conhecerem a parte de trás. Depois a gente vai para a parte interna e frontal. Vou abrir aqui. Porta-malas aberto. O que a gente pode observar nesse porta-mala? Considerando os concorrentes, ele é um dos maiores da categoria. São 320 litros de capacidade. Bom, aqui na entrada, observa que não tem um acabamento, seja ele de couro ou de plástico, alguma coisa, para proteger essa parte de arranhões. Então é comum, de acordo com o uso, ele arranhar com facilidade. Nesse caso, foi um carro, ele é 2020, mas teve um uso bem pouco mesmo. Ele tem só 26 mil rodadas esse carro, quase não tem arranhado aqui, ó. Mas internamente, ó, o acabamento é bom. Tem lanterna, iluminaçãozinha aqui, ó. O macaco aqui do lado, triângulo ali. É bem interessante esse porta-mala. Aqui tem alguns engatezinhos, ó, para você pendurar a sacola dos dois lados. Tampão do tipo convencional, leve, e tem essa borrachinha evita dele ficar batendo. Então realmente esse detalhe foi muito bem pensado pela Renault. Vamos conferir o step. Qual que é o tipo de step dele? Tipo convencional, tá vendo? O perfil muda um pouquinho, ó. Esse é 185/65/15. Muda em relação à roda padrão, porque a roda padrão, vocês lembram? 205/55/16. O step é aro 15 185, tá bom? Ainda aqui no porta-mala, acabamento na parte interna é bem feito. Aqui na porta nós temos esse acabamento aqui de borracha, e as demais partes não tem acabamento, ou seja, tem um acabamento parcial. Para a categoria já é válido, já está valendo. Já fechamos o porta-mala. Vemos que aqui tem limpador traseiro, desembaçador também, a lateral dele. Realmente as mudanças não foram muitas, mas já deu uma boa diferença na parte de estética, e tem algumas novidades no quesito de segurança que são muito bem-vindos. A parte frontal como que ficou, realmente já deu uma diferença maior, né? Essas entradas de ar cresceram. O farol teve mudança também. Essa versão já vem de série com farol de milha. Aliás,
Farol de neblina, né? Farol de neblina. Ficou com a frente bem legal esse carro. Aí observamos que é legal também, eu gostei bastante. Esses farol dele não tem LED, são lâmpadas halógenas comum. Porém, ele tem aquela luz de iluminação diurna e ela ilumina muito bem de dia, porque aí evita a necessidade de você ter que ficar acendendo o farol quando entra numa BR como essa daqui, ó. Nós estamos do lado da 020 e nesse carro, como ele já tem essa iluminação diurna, quando você abre a chave para dar partida, ele já aciona essa luz e você tem uma condução bem tranquila, sem se preocupar com multas e outras coisas. Realmente melhora muito a visibilidade. As rodas, conforme já observamos, é uma roda diamantada, tá? Ela é uma roda específica para essa versão nesse ano. Ela é diamantada, aro 16, original. Outra coisa interessante, já que a gente está observando aqui a lateral, vejam que esse carro está bem alto considerando as versões convencionais do Sandero. Ele tem 40 milímetros a mais de altura se comparado às versões manual, mesmo que seja 1.6 ou 1.0. Nesse ano nós temos 3 tipos de altura no Sandero. O RS, que é um rebaixado de fábrica devido à sua proposta esportiva. Os convencionais, tanto 1.6 manual quanto 1.0 manual, altura padrão. E a versão intensa com a suspensão elevada. Porque a partir de agora o Stepway não é mais Sandero. Agora a Renault distinguiu, né? São Sanderos CVT, os padrões, o esportivo e o Stepway. Agora ele é um carro distinto, né? Então nós vamos considerar essas 3 alturas. Ou seja, dos Sandeiros, esse é o mais alto agora, a versão com câmbio CVT. Aí, nesse ponto, a gente ganhou alguns atributos de segurança, que são controles de estabilidade, de tração e assistência de partida e rampa. Essa tecnologia veio equipando os Sandeiros de câmbio CVT independente da configuração, porque o Intense ele é o mais completo das versões com câmbio CVT. Tá joia? Mas tem a versão de entrada também com câmbio CVT. Se ele for câmbio CVT, naturalmente ele já vem com esses controles de estabilidade, tração e assistência partindo de rampa. Vejamos, ele tem bons ângulos de entrada, de saída aqui atrás e ângulos de entrada aqui na frente, ó. É um carro que realmente agrada a muitos quando se tem o perfil de ter aquela preocupação, não quero um carro baixo, para não raspar em quebra-molas, porque os nossos asfaltos não são muito legais. Então nesse ponto o Sandero ele atende muito bem, ele é um carro realmente com a suspensão elevada e chega muito próximo da altura da maioria dos SUVs do mercado, os SUV compactos especialmente. Inclusive a Duster, por exemplo, é um carro com excelente altura, mas ele já chega próximo, 185 milímetros, dependendo do ano da Duster, ela é 200 milímetros até 210. Então ele já é um carro bem alto. Quando se tem um carro com uma boa altura e é um carro compacto, se vem então uma preocupação com a questão da estabilidade. Aí vem a pergunta, a Renault se preocupou com isso? Foi trabalhada a suspensão para compensar essa questão da deficiência de segurança nas curvas, já que o centro de gravidade dele é mais alto? Veja, os Sandeiros convencionais, os 1.6 manual, 1.0 manual, esses carros eles são extremamente macios. Ou seja, uma suspensão com aquela calibração e essa altura seria um tanto perigoso. Que acontece inclusive no Stepway desse ano, eu não testei ainda, mas dos anos anteriores ele é um carro muito mole nas curvas, o que proporciona um pouco de insegurança. No caso do Intense 2020, a Renault deu uma recalibrada nessa suspensão, ou seja, ele é mais alto do que o Sandero convencional, porém ele não é muito, vou usar um português bem simples mesmo e popular, ele não é muito mole na curva. Ele é mais firme um pouco, não chega a ser duro, não é um carro desconfortável, porém ele é mais rígido um pouco do que o Stepway e do que os Sandeiros convencionais, ou seja, dá uma sensação de segurança, embora a gente sabe que está num carro alto e que não é a mesma coisa do que fazer curva no RS, por exemplo. Eu possuí um RS por uns dias
ele realmente, comparado com os demais Sandeiros, ele faz curva bem melhor, porque um carro já rebaixado de fábrica, já vem com todas aquelas alterações necessárias para aquela versão, que é um carro com uma proposta esportiva. Tá joia? Ó, vamos lá. O Sandero, esse carro, ele tem uma mecânica Nissan, ou seja, a mesma mecânica que tá no Nissan Kicks, no Nissan Versa, Nissan March, está também no Sandero, ou seja, um motor SCE com 16 válvulas e corrente de comando, que é algo que eu gosto bastante, simplifica a manutenção, torna ela mais barata, é bem mais tranquila. Então esse carro tem 118 cavalos no etanol e 115 na gasolina. Quanto ao torque, veja, não é muito comum o carro apresentar o mesmo torque tanto na gasolina quanto no etanol. Esse aqui é um desses, é 16 kg força métrica de torque, tanto no álcool quanto na gasolina, e esse torque total é entregue a 4.000 giros, que é algo já considerado meio que quase que padrão entre os carros aspirados. Alguns entregam a 4.500, outros 4.700, esse 4.000. Alguns raros carros, tipo um motor GM Família 1, que entrega a 2.800, mas é um pouco mais raro. No geral, fica em torno de 4.000 giros, que é o caso desse aqui. Ou seja, entrega de torque em rotação padrão, entrega de potência total 5.500 giros em média, então padrão também. Por isso que em alguns casos, os carros turbos, eles se destacam bastante, porque entregam torque em baixa rotação. Tá joia? Vamos lembrar de mais algumas coisas. Eu vou passar agora para a área interna, e não sai daí não, que já já a gente vai dar uma volta nesse carro e vou compartilhar com vocês o quesito comportamento do carro, algumas coisas sobre consumo também. Vamos mostrar o interior agora para vocês. Eu já vou aproximar logo daqui, ó. Antes que eu me esqueça, ele tem vidro, os vidros elétricos com subida e descida por um toque apenas. Legal, gostei disso. Outra coisa que eu descobri só essa semana, quase 20 dias andando no carro. Fala, quem aí de vocês que às vezes compra um carro, possui ele por um tempo e tem coisa que você descobre com 6 meses depois. Quem mais já passou por isso? E eu não sabia que eles tinham subida automática dos vidros. Ou seja, eu sempre tinha a preocupação de subir todos os vidros antes de descer o carro. E eu descobri que se você der 2 toques, ele sobe, ó. 2 toques. Então ele tem subida sim automática, com 2 toques no controle. E eu acredito que isso é original, não foi colocado não. Tá bom? Agora nós vamos aproximar agora do interior para mostrar para vocês a parte interna. Já entrando aqui, nessa categoria é muito comum os acabamentos serem em plástico duro, tá? E nesse caso do Sandero não tá fora disso não. Ou seja, aqui tudo plástico duro. Essa parte que tem um couro aqui, é um couro sintético, até bem feito inclusive. Mas no demais, plástico duro. Tem um encaixe bom? Tem, é verdade. Até aqui nas laterais das portas dá pra ver que ele tem um encaixe muito bem feito, positivo, e um material simples que já a gente não esperaria muita coisa superior. Tem um black piano aqui. Esses acabamentos, mostrando aqui os parafusinhos, realmente poderia ter sido a Renault podia ter cuidado disso, porque o carro em alguns pontos ele evoluiu muito. Ou seja, isso seria algo irrelevante para a Renault ter o cuidado de colocar um acabamento melhor. Então a ideia é essa, viu? Se preparem que nesse vídeo a gente vai criticar o que a gente não gostou e vai também deixar claro e elogiar aquilo que eles acertaram. Pronto. Primeiro ponto, acertaram muito bem nos bancos. Olha que bancos bonitos. Bonitos e confortáveis. O banco parece até que você está sentando num carro de categoria superior nesse ponto. Ele tem um bom conforto. Ó, nesse banco eles colocaram 3 materiais diferentes, ó. Eu vou mudar a câmera aqui que fica melhor para vocês verem. Rapidinho. Pronto, nessa posição acho que dá para vocês verem melhor. Ó, aqui ao centro nós temos uma espécie de veludo, um material bem suave ao toque. Mais em cima, aqui nós já temos como fosse um couro sintético, muito bem aplicado, por sinal. Aqui já é um terceiro material. Ó, ele já é um material pensado como se fosse para dar uma ventilada, para não aquecer muito. Realmente foi uma ideia que eu achei bem legal. Foi bem trabalhada essa parte. Logo aqui na entrada, na lateral, nós temos os comandos do vidro, ó.
Aliás, o comando dos retrovisores, regulagem elétrica. Um volante novo, tá? Nesse ano, muito bonito por sinal. Ó, vou mostrar aqui de fora mesmo, que a imagem fica melhor para vocês verem o interior. Olha, ficou bem legal. Ó, aqui no painel, como já era de se esperar, tudo é plástico duro. É comum nessa versão, né? Aliás, nessa categoria, nessa faixa de preço. Porém, o que é legal, esses acabamentos aqui ao centro, ó, em black piano, ficou muito bacana. Eu achei que ficou bem bonito. O ar-condicionado, tá vendo os controles do ar-condicionado aqui no meio? Deixa eu aproximar mais. Esse ar-condicionado, dá pra gente chamar ele de analógico, porque ele tem uns botões físicos, bacana. Mas se você quiser chamar ele de digital ou híbrido, algo parecido, pode também. Por quê? Deixa eu ligar aqui para vocês verem na prática. Ele, quando você muda a temperatura, ele mostra na tela essa mudança, né? Vou funcionar ele aqui, ó, sandeiro ligado, multimídia rapidamente já ligou. E aqui, ó, vou ligar o ar-condicionado, ó, ar-condicionado ligado. Ó, quando você muda a temperatura, ele mostra aqui na tela, tá vendo? Ó, na tela do som. Ou seja, ele tem as duas partes, tem a parte digital e embaixo tem a parte analógica, que são os botões. Legal. Essa forma de ar-condicionado também eu acho legal. Por exemplo, quando você tem um botão para escolher a direção, às vezes você quer uma função que está do outro lado, então você tem que passar em várias para chegar a um ponto. Então esse tipo de seleção eu acho melhor. Que eu quero para baixo, não, eu quero desembaçador, e aí vai, ou para cima, ou para baixo, ou para o centro. Então você pressionou, você já selecionou o que você quer rapidamente. Eu acho mais legal do que o controle analógico nesse ponto. Bom, a multimídia, ela é simples, porém ela tem o necessário. Ela é rápida, ela tem conexão via Android Auto e tem também Apple CarPlay. Então é uma multimídia que atende tranquilamente. Saída de ar-condicionado, elogiável também. Por quê? Aqui ao centro, ele tem essas saídas tradicionais. Essas saídas tradicionais, pelo menos no meu observar aqui, ela tem uma potência maior. Ou seja, como esses carros pequenos não tem saída de ar-condicionado lá atrás, essa do meio, ela potencializa o ar para que você regule ele um pouco lá para trás também. Eu acho bacana essa parte. E essa daqui sai um volume de ar mais concentrado, né? Por exemplo, você coloca essa aqui para o motorista, essas duas você põe lá para trás, ou para o teto, alguma coisa parecida. Eu gostei dessa saída. Bom, o que mais eu posso citar aqui? Aqui, porta-copo duplo aqui, mostrando os parafusinhos também. Poderia ter esse cuidado de colocar alguma coisa aí, seria mais legal. Tem mais um porta-objeto aqui na frente. A alavanca de câmbio, ela é legal porque ela parece, você olhando assim, parece um câmbio manual, mas é a alavanca do câmbio CVT também. Aqui tem os mostradores, e para você conferir na prática qual a seleção da marcha que está, aí é o hábito, né? Que no dia a dia você acaba acostumando, ou você confere aqui no painel. Olha lá, mudou pro R, pro N, pro D, e voltamos para a posição de parada. Olha, quanto às funções aqui do câmbio, é tranquilo. Nós temos o parque, o R comum, o N só puxando a alavanca para trás aqui, ó. P, né? O N, o R, né? O N e o D. No drive você tem a condução comum, mas se você jogar a alavanca para a esquerda, aqui, você já tem as trocas manuais. Lembramos-nos que esse câmbio é CVT, tá? Então ele não possui marcha, porém tem uma seleção de velocidades. Aí mostra aqui no painel, ó. Quando você está no D, você joga a alavanca para a esquerda, aí você tem a seleção de velocidades. É uma simulação, só para tornar a condução mais agradável um pouco. Então aqui você vai selecionando, ó. Para frente diminui, para trás aumenta. Tranquilo de manusear. Já que nós já estamos com o carro ligado, vamos dar uma olhadinha no computador de bordo, quais as funções. Vamos lá, de uma maneira simples. Aqui à esquerda nós temos o conta-giro bem grande, legal. Ao centro, essa fórmula é muito legal, com o conta-giro no centro aqui, e à direita nós temos as funções, né, do computador de bordo,
que são selecionadas através desse botãozinho aqui na letra nessa alavancazinha que liga o limpador de para-brisa. Vamos ver que funções tem aqui nesse computador de bordo. Vamos lá. Ó, odômetro geral. Esse carro é 2019 e 20, tá com 26.435 rodadas. Única dona. Pensa num carro inteiro. Vou colocar ele na agência ali agora, por isso que eu trouxe para gravar para vocês, que às vezes se ele for vendido rápido eu não ia ter mais tempo para gravar, né? Então vamos lá. Odômetro total, odômetro parcial. Aqui é a quantidade de litros que o carro já gastou depois que eu zerei o computador de bordo, ok? Mais uma função legal. Aqui, consumo total, tá? Depois que eu zerei. Não se assustem, esse consumo aqui, ele é um tanque de etanol e um tanque de gasolina. Aliás, eu na verdade não dei um tanque todo, eu botei R$100 de etanol e depois 100 de gasolina, quando o etanol já estava próximo de acabar. Usa só aqui na cidade mesmo, só para mim ter essa curiosidade de qual seria o consumo dele, utilizando um pouco de etanol e depois um pouco de gasolina. E já vou passar os dados de consumo para vocês. Vamos lá, aqui é o odômetro, é o consumo instantâneo, aquele que mostra no momento da condução. Como o carro está parado, né, o ar condicionado ligado, ele não consegue contabilizar, né? Vamos lá. A autonomia 130 km. Aqui é a 187 km, tá mostrando? Pronto. Aqui é a quilometragem desde que eu zerei a média de consumo, ou seja, ele está marcando 9,7, né? E esses 187 são a quilometragem que eu rodei depois que eu zerei o odômetro, o marcador de combustível. Aliás, a média, né? Quase não saiu aqui. Próximo item, velocidade média, ou seja, só na cidade, 26 km por hora. E voltamos então para o odômetro total, ou seja, é um computador de bordo que não é, nossa, que moderno, não. Mas as funções básicas que a gente usa no dia a dia, praticamente ele tem todas. As que eu particularmente mais uso, ele tem todas. Que é o odômetro parcial, a média de consumo geral, né? Até que você zere. E de vez em quando, por curiosidade, a gente ativa também o consumo instantâneo. Mas é isso. Aqui atrás, no volante, nós temos... Ó, se você observar aqui embaixo, nós temos os sinais aqui, ó. Piloto automático, né? E aqui o limitador de velocidade. Você pressiona o botão para baixo, aí você pressiona essa tecla de mais aqui, ó, e já estará selecionado a velocidade do Cruise Control. Eu sou ruim com essas palavras em inglês, viu? Piloto automático, ficou mais simples. Pronto. E aqui tem os demais comandos aqui, ó, do piloto automático. Para desativar ele, se você colocar aqui, ó, ele já desativa a sua seleção de velocidade. E para desligar ele, observe que digamos que eu desativei a seleção de velocidade, mas ele continua ativo aqui, ó. Para desativá-lo, eu preciso voltar aqui no painel e colocar o botãozinho no meio, onde não está selecionado nada. Para cima eu seleciono o limitador, para baixo o piloto automático. Aqui embaixo, para quem conhece os carros da Renault, tem essa alavanca de comandos para o som. Inclusive, a primeira vez, meu primeiro contato com um comando desse, eu achei um pouco estranho. Depois eu achei algo muito interessante. Por quê? Quando você está numa condução comum, você está aqui com a mão aqui, ó. É muito simples você operar. Observa, posição de pilotagem, e aqui você já controla o som. É muito legal. Eu gostei muito desse controle. Então é ponto positivo para a Renault. Inclusive, até nos Sandeiros mais antigos já tinha esses controles. Aqui no teto, conforme vocês percebem, ó, câmera dupla aqui, nós vamos usar ela para mostrar então as duas coisas ao mesmo tempo. O banco, aqui, ó, no quebra-sol tem os espelhos cortesia sem iluminação. No lado do motorista, a mesma coisa, ó. Espelho cortesia, tem essa proteçãozinha, mas normal, sem iluminação. Nessa categoria é muito comum ser assim, teto escuro. Eu acho legal e é mais fácil de você cuidar, né? Tem alça para todos os ocupantes aqui, ó. Aí que legal. Tem muitos carros mais caros que não tem mais essas alças, mas muita gente gosta, é legal. Aqui tem a luz interna, é só ela, como o carro é curtinho, a Renault certamente deve ter pensado que não seria necessário
uma luz de leitura lá no centro. Vou mostrar um pouco da parte traseira. Ó, enquanto eu saio aqui, mostrar para vocês aqui, ó, a alavanca de câmbio, aqui a alavanca do freio de mão, tem um porta-objeto aqui no meio também, ó, pequeno, mas tem, e um porta-copa aqui atrás. As regulagens, tem aqui a regulagem de altura nessa alavanca, e numa outra que fica desse lado, você regula o assento para frente e para trás, e aqui para cima, para baixo. Aqui no volante nós temos regulagem de altura, tá? Só não tem de profundidade. Joia? Eu vou desligar ele aqui e vou mostrar para vocês a parte traseira. Vamos lá. Parte frontal e o banco de trás. Aqui nas portas acompanha a mesma coisa da porta da frente. A única exceção é que não tem aquela alça aqui com black piano. Mas, tá, outra coisa. Aqui, na porta frontal, na da frente do motorista, tem um couro aqui, um couro ecológico, bem legal. Na porta de trás é mais simples, não tem, tá? É bastante espaçoso, tá? Inclusive, é um dos grandes triunfos do Sandero. Ele é um carro com um espaço interno muito legal. Salvo engano, ele é o maior da categoria, viu? Eu acho que ele é o maior. Ele realmente tem um espaço interno invejável, encosto para todos os ocupantes. Tem um porta-revista aqui. O assoalho, ó, o túnel dele não é muito elevado, não é plano. Se fosse plano seria melhor ainda, tá? É um ponto que, ao meu ver, deixa a desejar, né? Em alguns carros que você anda com esse túnel plano, realmente é muito mais legal. Agora um ponto muito positivo, ó. Tem um airbag duplo lá na frente e os airbags laterais aqui. Isso é muito positivo para o Sandero 2020 nessa versão. Bacana, viu? Ó, 103 pontos para todos os ocupantes. E, ó, isso também é positivo. No geral é isso. Tem um carro com um espaço legal, com acabamento mediano, mas que ficou bem bonito os encaixes. Olha aí aqui o interior. Não tá bem bacana? Multimídia chama a atenção. O volante chama a atenção, a visão é boa, ele é um carro com uma visão legal, mais elevada um pouco. Vou abrir o capô agora para vocês darem uma olhadinha lá na frente. Eis que estamos na parte frontal do carro agora. Já contemplamos de cara uma manta acústica, muito bem encaixada. Ó, bacaninha, gostei da manta acústica. Ela é grossa, tem uma proteção legal. Aqui tem os braços pantográficos, né, amortecedorzinho aí, quase não saiu a palavra, hein? Para suspender o capuz, isso é bacana. Esse carro continua com tanque partida frio. Nesse ano, considerando o ano do carro 2020, já merecia ele ter a ausência desse tanque de partida frio, como muitos carros já têm, tá? Aqui nós temos reservatório de água para limpar de para-brisa. Aqui a água do sistema de arrefecimento. O motorzão Nissan tá aí, o SCE 1.6, 16 válvulas, um excelente motor, uma durabilidade mecânica invejável, ponto positivíssimo para o Sandero, esse motor aí. Esse carro é muito legal até na questão de fazer manutenção preventiva, porque é fácil você acessar. Por exemplo, vai trocar filtro de cabine, o filtro do motor, aliás, simples, solta uma trava aqui, outra aqui, puxa, é bem tranquilo de fazer a manutenção preventiva desse carro. Tem uma poeirinha aqui, não tem jeito, né? Mas tá aí. Relembrando, dados de potência: 118 cavalos na gasolina, no etanol, perdão, 115 na gasolina, 16 kg força métrica de torque, tá? A 4.000 RPM, tanto no etanol quanto na gasolina. Algo que também é interessante falar: consumo. Chegamos a um dado que todo mundo tem curiosidade. Bom, segundo a ficha técnica, são 11,8, salvo engano, ou é 11,2. Eu vou conferir e vou botar na tela para vocês. É 11 e pouco na gasolina na cidade, 8,1 no etanol. Na estrada, 12,8 na gasolina, 8,8 no etanol. Agora vamos para a realidade? Vamos para a realidade. Bom, no quesito realidade pode variar muito, né? Mas no geral ele fica em 11 na cidade, na gasolina. No álcool, 8, 8,5, tá? Agora na estrada, aí já dá para superar aquilo que a ficha técnica tem divulgado.
Em alguns testes que eu fiz, eu consegui fazer 12, 13 ou 14 km por litro na estrada, andando tranquilo, 120, ar ligado. Então na estrada ele tem um consumo legal. Sobre comportamento, sobre alguns detalhes sobre condução, vou passar para vocês agora. Eu vou pausar o vídeo novamente, nós vamos entrar para dentro do carro e vamos dar uma volta nele agora. A gente finaliza o vídeo lá dentro, onde eu vou passar algumas coisas para vocês que eu gostei muito e algumas que eu não gostei, para a gente fechar com chave de ouro, tá joia? Estamos de volta já a bordo do Sandero Intense 2020 com câmbio CVT. Nós vamos entrar na BR aqui agora e já vamos começando a compartilhar algumas informações para vocês sobre a percepção ao dirigir. Primeiro ponto, é algo que para mim já mereceu melhora, né? Já é um ponto que eu não vou exaltar a Renault, é o contrário, precisava ter cuidado desse detalhe. Bom, o Sandero de ano 2020, ele vem com uma direção eletro-hidráulica, tá? Então, na minha percepção, merecia uma direção elétrica, tá bom? Merecia direção elétrica. Não chega a incomodar, mas falo para vocês com sinceridade, não é molinha, não é muito macia a direção. E isso é um ponto negativo, porque os concorrentes desse carro, até os mais simples, já vêm com direção elétrica. E é curioso, tem um fato curioso, alguns carros com direção hidráulica conseguem ser mais leves do que esse carro aqui. Talvez tenha a ver com o perfil do pneu, tem a ver com outros fatores, mas no geral ela não é muito leve. Desabona o carro? Não, o carro tem muitos pontos positivos, muitos mesmo, e nós vamos abordar ele aqui agora. Isolamento para a categoria, eu achei bom o isolamento acústico do carro. Essa semana passada, eu coloquei ele numa estrada de chão, precisei ir. A gente tá numa construção aqui da nossa igreja e o irmãozinho doou um boi lá para nós fomos lá ajudar. E nessa ida eu coloquei ele na estrada de chão. Eu achei muito legal porque não infiltrou poeira nenhuma para o interior do carro. E os carros dessa categoria, alguns deles, você não consegue ter um filtro legal. Às vezes tu pega ali por um lugar ou por outro, entra alguma poeirinha e nele não entrou. Esse carro é muito novo, ele é a única dona, tá com 26.400 km rodados. Ele nunca tinha ido na estrada de chão, o primeiro fui eu. Então foi bem legal a experiência. A suspensão se comportou de uma maneira exemplar, tá? Eu já tive outros carros com a suspensão mais firme e com a preparação para a estrada de chão, mas eles eram mais durão. E nesse carro ele é pequenino, ele é um carro pequeno com altura legal, que me deu a liberdade de ir em qualquer lugar, tanto que se eu tivesse no Sandero RS, eu teria ido de carona. E eu gosto muito de ter liberdade de ir por onde eu precisar ir, sem impedimentos, né? Quando eu tava com o RS, eu fui para alguns lugares de carona, porque não dava para ir. Às vezes, para quem não me conhece, eu sou muito envolvido com as coisas da igreja, eu gosto muito. E surgiu um batismo lá no Rio, rapaz, e eu doido para ir, eu de Sandero RS. Aí eu fui de carona com meu primo de Duster. Então isso no RS, isso no Sandero Intense, eu achei legal porque me dá essa liberdade. Então se você está procurando um Sandero, um carro nessa categoria, e você gosta dessa liberdade, não que você vai nesse lugar direto, não, mas no dia que surgir você tem essa liberdade de poder ir, com certeza o Sandero Intense é um dos carros mais recomendados, porque ele é um dos poucos carros que tem uma altura legal, um espaço bacana, não é um carro beberrão, ele tem muitos pontos legais, muitos mesmo. Então vamos lá. Quanto à dirigibilidade, o câmbio CVT a gente já sabe que é um câmbio focado no consumo e no conforto. Então esse foco da Renault nessas duas características fez com que eles esqueceram de caprichar num detalhe, que é no tempo de resposta do câmbio. Quando você pisa, ele berra
demora um pouquinho e depois entrega a potência. Ó, eu tô passando pela parte mais ruim do asfalto para vocês verem o comportamento da suspensão. Ó, você passa por cima das emendas de asfalto e você não sente. Isso, ó, aqui já é uns casos bem mais graves mesmo, nessa região aqui da 020, asfalto muito ruim e não é desconfortável. Você sente o balançar do carro um pouco, mas isso é filtrado pela suspensão. Ponto positivo para a Renault é em suspensão. Mesmo sendo um carro com a suspensão elevada, ela teve a preocupação de não deixar ele muito mole para não ser inseguro nas curvas e ainda assim conseguiu um meio termo de modo a não ser muito duro nas emendas de asfalto, nos quebra-molas, essas coisas tudo. Então, positivo para suspensão, positivo para consumo, negativo para a direção, que ao meu ver merecia uma direção elétrica. Ela é eletrohidráulica e é um pouco pesada para a categoria do carro, especialmente dentro da cidade. Na BR é mais tranquilo. Que mais? Então, sobre o câmbio eu vou mostrar um pouco na prática aqui, ó. Eu vou acelerar aqui, ó. O carro acelerou e agora que ele está começando a andar, ó. Agora ele já começou a entregar mais. Então, o que acontece? É muito importante a gente compreender isso para que você adquira o carro e seja exatamente aquilo que você esperava, para não haver uma frustração. Ou seja, se o seu perfil é um cara que, ou você, ou homem ou mulher, dirige de forma mais tranquila, de forma mais serena, você não vai sentir falta nenhuma de um câmbio automático puro ou de um câmbio manual em termos de entrega de potência. Não, você vai pisar um pouco aqui, o carro vai desenvolver aos poucos, bem legal essa parte. Inclusive, essa parte é muito louvável. Na condução em baixa rotação, é muito louvável esse câmbio CVT pelo seguinte: você coloca o carro ali em 2.000 giros e o velocímetro seu, um exemplo, tá marcando lá 40 km por hora. O velocímetro seu, conta giro seu, se mantém nos 2.000 giros e a velocidade vai aumentando, ó. 40, 50, 70, 80, 100 por hora, 90, 100, ele ainda tá lá nos 2.000 giros. Não precisa você pisar. Isso favorece demais a questão do consumo de combustível, e também traz uma condução muito confortável. Por exemplo, um câmbio manual, para você andar muito tranquilo, favorecendo o consumo, você precisa ter bastante cuidado para não colocar a marcha antes do tempo, porque isso também pode provocar ao longo prazo um desgaste no carro, porque você vai estar andando com o carro fora de tempo. Por exemplo, tem velocidade que você não pode colocar uma quinta, você tem que estar de terceira ou quarta. Então, assim, o câmbio CVT, ele entra nesse quesito com muito louvor, com muita eficácia, né? Ou seja, você consegue andar tranquilamente sem forçar o carro em nada, porque ele foi construído exatamente para isso. Agora, se eu pudesse dar uma dica para a Renault, dona Renault, aprimora a calibragem do câmbio CVT desses carros, para que quando a pessoa pisar forte, ou seja, o carro já consiga entender já de imediato que precisa de entrega de potência, e assim a condução numa eventual necessidade de ultrapassagem, cruzamento de vias, às vezes você vai cruzar uma via aí com 2, 3 faixas, não é fácil com o carro sem uma potência legal. Então essa recalibragem, se a Renault fizer, ia ser muito bacana pro Sandero. Mas como tudo não são flores, se você acostumar, né, dirigir de uma forma mais tranquila, realmente você vai acostumar. Você vai como é que eu posso dizer? Você vai aceitar essa proposta. Só que tem uma dica para pessoa que quer fazer um cruzamento ou uma ultrapassagem mais rápida. Eu fiz um teste e ele se comportou muito bem no modo manual. Ou seja, você vai fazer uma ultrapassagem, a minha sugestão é a seguinte: joga no câmbio manual e vai reduzindo as marchas até chegar na rotação que você quer. Exemplo, se você não quer uma rotação exageradamente alta, mas você quer fazer uma ultrapassagem mais rápida, coloque ele em 4.000 giros. É uma sugestão minha. Por que em 4.000 giros?
Porque em 4.000 giros o Sandero entrega o seu torque total. Ou seja, você tá lá de sexta marcha, só simulação de velocidade, mas tu tá na sexta. Você joga no manual, cai para na quinta ele vai para 3.000 giros, na quarta ele vai para 4.000 giros. Aí sim, é seu momento de você. Aí você faz isso antes um pouco, na hora de ultrapassar, você já está pronto para o ataque, tá pronto para fazer aquela ultrapassagem rápida, eficiente e dar aquele gás também, é legal. Então é isso, ó, o Sandero é espaçoso. Não posso dizer que ele é um carro, nossa, que carro silencioso. Não, nessa categoria talvez só o Polo, que tem um isolamento acústico, a chegar a esse ponto você fala, nossa, que carro silencioso. Mas numa tocada mais suave, o barulho interno não vai te incomodar, tá bom? Se incomodar, liga, bota um hino aí, uma música aí de sua escolha e a sua alegria. Mas no geral é isso. O consumo eu esperava um pouco mais por conta das minhas referências. Por exemplo, um dos carros que eu mais possuí foi um Toyota Etios, é um câmbio automático de 4 marchas. E na cidade eu consegui fazer as médias um pouco superior ao Sandero. Então não é que o carro tem um ponto negativo nisso, não, é minhas referências. Mas é importante que você saiba qual é a realidade do carro. Assim você vai fazer uma escolha racional, né? Você vai ter certeza se esse carro é ou não aquilo que você busca. Então eu consegui fazer umas médias um pouco superiores na cidade, no Etios. Na estrada é muito similar. Eu esperava um pouco mais dele só pelo fato dele ser câmbio CVT, mas talvez o peso justifique, né? O Etios pesa aí seus 990 quilos, salvo engano, automático, sedã. Esse que pesa 1.140. Então isso já justificaria essa diferença. E tem também a questão da aerodinâmica, né? Aqui é um carro alto, com centro de gravidade mais alto, o coeficiente de arrasto também é um pouco maior, né? Direção eletrohidráulica também. Mas no geral é um carro elogiável, é o carro que eu recomendo muito. Para quem eu recomendo esse carro? Interessante. Para quem tem um valor X, por exemplo, esse carro hoje na FIP ele está 63 e alguma coisa. Se você achar um no estado desse meu, pode pagar até um pouco mais, 64 talvez, dependendo da realidade do mercado da sua região. Aqui em Brasília, um carro no estado desse meu, ele vende 1.000, 1.500 acima da FIP, 26 mil rodadas, única dona, revisões todas feitas. Mas para quem eu recomendo esse carro? Se você quer um carro não muito velho e você quer investir na faixa de 65 mil por aí, 63, 64, 65, dependendo se o valor subir um pouco mais, você pode tanto mudar de carro quanto pegar esse mesmo no ano mais novo. Então se você quer um carro por dia a dia, mas que seja competente numa viagem, ou seja, não seja muito apertado, tem um porta-mala legal, o Sandero me parece ser um carro ótimo para você. Outra coisa que é muito importante lembrar na parte da mecânica, é uma mecânica durável, mecânica que realmente não costuma dar dor de cabeça. E legal também lembrar que ele é com esse comando, né? Ele simplifica os gastos com manutenção e também se torna mais simples no geral, né? É um componente que tu não vai trocar, tu vai trocar em alguns raros casos é necessária a substituição. Na maioria, só se você abrir o motor mesmo para fazer uma retífica, alguma coisa parecida. O que é muito improvável num carro desse. Realmente é uma mecânica japonesa com uma durabilidade excepcional. E é isso, é um carro alto com consumo legal, né? Não me surpreendeu porque eu já esperava um consumo bom dele, mas para mim tá totalmente aceitável. 11 na gasolina, entre 10 e 11 dependendo da sua cidade e da forma que você dirige. No álcool entre 7,5 e 8,5 dependendo da sua tocada. Para mim é aceitável e na estrada ele consegue superar. Então recomendo sim o carro. É isso. Airbag duplo e airbag traseiro, controle de estabilidade, tração, assistência partida de rampa, câmbio CVT, tem muita coisa legal. Não é um carro pobre, né? Por exemplo, eu tô com um carro na minha garagem, eu vou até pegar ele hoje, já exportei, um carro de 75 mil e não tem tudo que esse tem. É muito mais carrão, claro, é outra categoria, mas tô querendo dizer o seguinte, ele não é um carro muito basicão, ele tem vários opcionais legais e é um carro que realmente pode te atender
na sua necessidade aí no dia a dia e também para algumas viagens com a família. Tá joia? Eu fico por aqui. Agradeço a companhia demais da conta. Muito obrigado. Um grande abraço e até breve. Agora realmente eu voltei a publicar, né? Eu passei mais de um ano sem publicar vídeo, eu estava muito focado em outras coisas, mas agora provavelmente todo carrinho que eu pegar vou trazer aqui para vocês. Vou andar nele uns dias para mim poder trazer algo mais real para vocês. Admiro muito o trabalho de alguns companheiros de profissão que faz as análises dos carros na hora, de emprestado inclusive. Nota muito legal, muito top mesmo o trabalho. E eu tô nessa ideia mais que misturando um pouco de teoria e um pouco de prática. E eu acredito que o sol nasce para todos. Então, se você chegou nesse vídeo até agora, você tem alguns projetos para sua vida, você vê que tem muita gente fazendo, para isso não. Vai para cima, que o sol nasce para todos e Deus está lá nos assistindo e prontamente a abençoar aqueles que se esforçar, que focar naquilo que deseja. E vamos embora, vamos embora. Esse canal hoje não me dá retorno, mas financeiro, mas me traz retorno de satisfação pessoal. Eu gosto muito de testar os carros, de possuir, de trocar os carros. É por isso que de vez em quando eu compro um carrinho, depois revendo, porque eu gosto muito. E falo a verdade para vocês, eu tô aqui fazendo essa gravação com muita alegria, com muita satisfação, e espero muito que esse conhecimento tão pequenozinho que eu tenho, bem pequenozinho mesmo, mas sincero, possa lhe ajudar em alguma coisa. Tá joia? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e um grande abraço. Até breve.